Sabe aquele dia que você dormiu mal, o bebê acordou 3, 4, 5 vezes na madrugada, você tá exausta e o dia parece que vai ser um arrasto. Aí, de repente, você decide trocar o pijama, colocar uma roupinha que você gosta e passar um batom. E de repente parece que você ganhou um fôlego novo. Ou então saindo um pouquinho da maternidade quando você tem uma reunião importante. Você coloca o seu melhor salto e a confiança chega rapidinho. Isso não é coincidência, gente. Isso tem um nome e tem ciência por trás. E eu vou te contar tudo sobre esse assunto que eu estudei bastante hoje. O nome disso é indumentária cognitiva. E antes que vocês pensem, isso daqui é blog de moda. Não, não é. Fica aqui comigo que eu prometo que esse vídeo vai mudar a forma como você escolhe a roupa pela manhã. Especialmente se você é mãe de um bebê pequeno. Então, o que é indumentária cognitiva? Esse termo foi criado por dois psicólogos numa universidade lá dos Estados Unidos. Eles estudaram como que as roupas que a gente usa afetam não só a percepção do outro sobre nós, mas principalmente como a gente pensa, como a gente sente e como a gente age. E antes de você achar que a nossa mente não tem tanto poder assim sobre o nosso corpo, deixa eu te dar alguns exemplos simples do nosso cotidiano. Quem que nunca sonhou que estava caindo de algum lugar e acordou com o próprio pulo na cama? Ou quem que nunca acordou com o coração acelerado, chorando, chorando de verdade, porque estava sonhando que tinha perdido alguém que é muito querido? A cena, ela não é real, mas o choro é real. O coração acelerado era real. Então a mente produziu reações físicas reais a partir de uma coisa que existia só na nossa cabeça. E isso acontece porque o nosso cérebro, ele não diferencia muito bem o que é real e o que é imaginário. E é exatamente por isso que o que a gente veste, o que a gente vê no espelho, o significado que a gente dá para aquela roupa, tudo isso tem um impacto real no nosso estado mental e no nosso estado físico. Então eu vou falar primeiro de uma coisa que a maioria de nós já sabe meio que intuitivamente, que é a influência da roupa que a gente usa na percepção do outro. Tem algumas pesquisas que mostram que pessoas bem vestidas, elas são percebidas como mais inteligentes e mais competentes, mesmo que o avaliador, que o observador não tenha nenhuma informação sobre essas pessoas. Outro exemplo, em ambientes profissionais, os pacientes tendem a ter um pouco mais de confiança e a retornar com mais frequência a profissionais, a médicos, a psicoterapeutas que se vestem de uma forma um pouco mais formal. Tem um outro estudo clássico que mostrou que as mulheres que se vestem de forma mais sensual, elas são percebidas como menos competentes profissionalmente do que mulheres que se vestem com roupa mais formal, mesmo tendo o mesmo currículo, as mesmas qualificações e as mesmas respostas. Mulheres, por exemplo, que se vestem com elementos um pouco mais masculinos do vestiário, como o blazer, cortes mais retos, elas têm estatisticamente mais chances, sim, de serem contratadas em processos seletivos. Isso é injusto? Vamos combinar, é injusto sim. A gente pode e deve questionar esses padrões, mas a gente não pode ignorar que eles existem e que eles podem nos ajudar e que eles podem funcionar. Mas o ponto que eu mais quero explorar aqui vai além do olhar do outro, é o que acontece dentro da gente. Essa teoria da indumentária cognitiva, ela diz que a gente incorpora o significado simbólico da roupa que a gente usa. Quando você veste um jaleco, por exemplo, você entra num modo mais analítico, mais atento. Quando você veste uma roupa de esporte, seu corpo já começa a se preparar para o esforço, para a atividade física. Quando você veste aquela peça que faz você se sentir bonita, naturalmente sua postura muda, seu jeito de andar muda, o nível de confiança muda. Isso não é vaidade, isso é ciência, gente. As roupas, elas interferem sim na nossa forma de pensar, no nosso humor, na nossa disposição e diretamente na nossa autoestima. E isso tem consequências muito práticas do nosso dia a dia, principalmente em fases da vida que a gente está mais vulnerável. Agora, onde eu queria chegar com tudo isso? Na realidade nossa do pós-parto. Porque você tem uma fase da vida em que a nossa identidade fica mais abalada, que o corpo mudou, que a rotina virou de cabeça para baixo, que nossa autoestima está lá no chão. Essa fase é o pós-parto. Quando o bebê chega em casa, a gente é engolida praticamente
pelas demandas, pelas mamadas de hora em hora, pela falta de sono, pelo leite que vaza na roupa, pelo corpo que a gente olha no espelho e não reconhece. E aí o que que acontece? A gente passa o dia inteiro com coque no cabelo que dormiu, com pijama de botão e com aquele sutiã horroroso de amamentação. E não é porque a gente é preguiçosa, não é porque a gente não se importa com a gente, mas porque a gente não tem tempo, não tem energia, não tem saco e ninguém veio aqui falar pra gente que isso importava. E enquanto isso, uma série de coisas acontecem que afetam profundamente o estado emocional da mãe. Os nossos hormônios caem de repente depois do parto, o corpo está diferente, o sono está fragmentado, o parceiro voltou a trabalhar, é aquela solidão avassaladora que bate e aquela sensação de ter perdido quem a gente era antes, ela vem mais forte ainda. E aí, tudo isso cria um terreno muito fértil para o baby blues, que é aquela tristeza nos primeiros dias pós-parto, que afeta 80% das mulheres, e que em casos mais prolongados pode evoluir até para depressão pós-parto, que é um quadro bem sério que precisa de acompanhamento. Então, eu não estou aqui dizendo que trocar o pijama por uma roupa bonita vai curar uma depressão. Não, não vai. O que eu estou dizendo é que esses pequenos gestos de cuidado, de autocuidado com a própria aparência, eles podem ser aliados muito poderosos para o resgate da nossa identidade, para o nosso senso de nós mesmas durante uma fase da maternidade que tende a engolir tudo. Então vamos para a dica prática para a gente colocar tudo isso em ação. Vamos para o que é concreto, porque muita teoria sem prática não serve para nada, muito menos na nossa vida com bebê de colo, né? Então a primeira dica que eu tenho para dar para vocês, troca o pijama de manhã. Por mais difícil que a noite tenha sido, por mais que você queira continuar deitada, tirar pijama é como se fosse virar uma chave no nosso cérebro, sabe? Uma chave cognitiva. Você está sinalizando para o seu cérebro que o dia começou, que você é mais do que uma simples máquina de amamentar, que você ainda existe como pessoa. Pode ser uma roupa simples, confortável, adequada para a fase que a gente está vivendo, mas que não seja o pijama. Segunda dica, a gente pode usar as cores de forma consciente. Exemplo, cores mais vibrantes, como amarelo, vermelho, laranja, eles têm associação com energia, com ânimo. E cores mais neutras, como o azul, o verde mais suave, o bege, eles trazem calma. Isso não é achismo, não, tá, gente? Tem estudos de psicologia das cores que embasam isso que eu tô trazendo para vocês. Então, no dia que você precisa de um pouco mais de energia, coloque uma cor que transmite isso. No dia que você precisa de mais calma, mais serenidade, vai para aqueles tons mais frios, mais neutros, que vai ajudar você. Terceira dica, invista em roupas bonitas, mas que funcionem bem para a fase que você está vivendo. Quando minha barriga começou a crescer na gravidez, eu comprei roupa em algumas lojas especializadas para gestantes e que eram roupas bonitas, que foram se adaptando ao meu corpo e que elas tinham abertura para amamentar. E são roupas que eu uso até hoje. E isso fez uma diferença enorme em como eu me sentia. Só que na época eu não sabia que isso tinha nome, que isso tinha uma ciência por trás. Não precisa ser uma roupa chique, uma roupa cara, precisa ser uma roupa que faça você se sentir bem, que caiba no corpo que você tem agora, não no corpo que você tinha antes da gestação. E quarta dica, um pequeno detalhe às vezes já conta. Você não precisa acordar de manhã, tirar o pijama e se montar toda. Às vezes um simples brinco, um batom, uma escovada no cabelo, um colarzinho, só esses pequenos gestos, eles já funcionam como âncoras para nossa identidade, tiram a gente do fundo do poço. Eles são um lembrete de que nós somos mulheres, não somente mães. E esse lembrete, em alguns dias específicos, eles são mais poderosos do que parecem. E para finalizar, eu queria dizer para vocês que a indumentária cognitiva, ela não é sobre parecer para os outros. Ela é sobre o que acontece dentro de você quando você se olha no espelho e se reconhece. É sobre como usar uma roupa como uma ferramenta de cuidado, não de vaidade. E na maternidade, a gente tende a colocar todas as nossas necessidades lá em último lugar. E às vezes a gente precisa de uma lembrança que cuidar da aparência não é frescura, não é superficialidade. É autocuidado, é uma forma da gente dizer para nós mesmas que a gente ainda importa. Então, se esse vídeo fez sentido para você, me conta nos comentários. Você já percebeu essa diferença no dia a dia?
Como é que você se sente quando você troca o pijama por uma roupa que você gosta? Então me segue aqui no canal que toda semana vai ter um conteúdo assim, unindo a ciência e a maternidade real. Até o próximo vídeo.